Olá, meus amigos, minhas amigas, mais um programa A Hora do Mestre. Eu sou o professor Márcio Caldas e vamos dar continuidade ao tema tratado no programa anterior, que é um tema muito fecundo: homicídio. Falamos já sobre o que é o matar alguém, falamos as penas das modalidades de homicídio. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre o homicídio privilegiado, porque falamos do homicídio simples, homicídio qualificado, agora homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado é quando o agente pratica o crime impelido por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, ou logo após injusta provocação da vítima, causando no agente o domínio de violenta emoção. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa, Caio, vamos dar nome aos personagens. Caio estupra Semprônia. Acaba que no final Semprônia vai ao pai, conta para o pai, vão até a delegacia e a polícia não faz nada. Tício, pai de Semprônia, resolve fazer justiça pelas próprias mãos para lavar a honra da sua filha. Vai lá e mata o estuprador. O pai podia matar o estuprador da sua filha? Não podia. Estamos no Estado democrático de direito, em que aquele que erra tem que cumprir sua pena após o devido processo legal. O Estado monopoliza o uso da força para resolver conflitos de interesse e prevê como crime o exercício arbitrário das próprias razões, se não for crime, pior. Em outras palavras, a ninguém é dado o poder de fazer justiça com as próprias mãos. Vou fazer só um parênteses aqui. Existem alguns casos de autotutela, como prisão em flagrante, como matar em legítima defesa, por exemplo, como desforço imediato, mas isso é tema para uma outra aula. O que eu quero deixar claro é que o pai matou, vai responder pelo homicídio, mas o juiz vai verificar que essa pessoa não praticou uma coisa tão reprovável porque estava movido pelo desejo de lavar a honra da filha. Então foi impelido por motivo de relevante valor moral. Imagine uma outra hipótese. Caio mata Tício porque Tício andava nas portas das escolas oferecendo droga para as crianças e a polícia não conseguia prendê-lo. Então um cidadão revoltado vai lá e mata esse traficante. Provado que essa foi a motivação, vai responder pelo crime, porém vai ter a pena diminuída de 1/6 a 1/3, porque impelido por motivo de relevante valor social, acreditava fazer um bem para a sociedade. Outra hipótese que privilegia o homicídio é quando o autor do crime está sob o domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. Como assim? O autor do homicídio vai para trabalhar, quando volta do trabalho mais cedo encontra a mulher com o famoso Ricardão na cama do casal. O marido traído fica completamente descontrolado com a cena, vai lá e mata a mulher ou mata o Ricardão. Ele poderia matar o cônjuge adúltero? Não. Poderia matar o Ricardão? Também não. Mas se ficar demonstrado que ele estava sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, esse homicídio vai ter uma carga de reprovação menor, ou seja, vai haver a causa de diminuição de pena de 1/6 a 1/3. Essas três hipóteses que privilegiam o homicídio estão previstas no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. O homicídio privilegiado traz mais uma polêmica. É possível você falar em homicídio privilegiado qualificado?
É comum cair em concurso essa pergunta. É possível o homicídio ao mesmo tempo ser privilegiado e ao mesmo tempo qualificado? O que prevalece é que é possível sim, desde que as qualificadoras sejam de natureza objetiva. Mas não vamos aprofundar o tema para não tornar a conversa enfadonha para o leigo, para a dona de casa que não tem interesse em fazer uma faculdade ou um concurso público. Mas no meu curso preparatório, A Hora do Mestre, a gente vai esmiuçar essas questões. Agora, um outro ponto relevante aí que a gente tem que debater é o seguinte: homicídio culposo. Homicídio culposo é quando alguém falta ao dever de cuidado que a lei impõe a todos. Para viver em sociedade, eu tenho que ter cautela. Eu não posso agir de maneira descuidada. Eu não posso colocar um vaso de planta na sacada da minha varanda porque é minha casa, eu faço o que eu quero. Não, se você colocar aquele vaso de planta na sacada da tua varanda e ela cair na cabeça de alguém lá embaixo, e essa pessoa morrer, é homicídio culposo. A pessoa ela não tem que estar praticando essa conduta descuidada. Eu coloquei veneno para matar rato, não guardei a caixinha que restou o veneno, ou coloquei em algum lugar acessível ao meu filho de 2 aninhos, que por curiosidade foi lá, pegou aquele chumbinho e fez uso e morreu, eu respondo. Eu fui negligente, eu não tomei cuidado. Se eu estou dirigindo meu carro de forma imprudente, perco o controle do carro, porque estava com excesso de velocidade, porque eu estava furando sinal, porque eu bebi e fui conduzir o veículo automotor após ter ingerido álcool, homicídio culposo. E tem até uma polêmica maior, se a pessoa que ingere álcool e assume a direção de um carro e mata alguém, se isso é homicídio culposo ou se é um homicídio doloso com dolo eventual. Discussão bacana, que a gente vai deixar para o nosso curso, A Hora do Mestre. Mas o homicídio culposo, em síntese, é quando o agente ele é imprudente, negligente ou imperito. As 3 formas de faltar ao dever de cuidado. Matou alguém culposamente, fica provado que não houve o dolo, a pena é de 1 a 3 anos. E 1 a 3 anos é uma infração de médio potencial ofensivo. Agora, se eu matei alguém enquanto eu conduzia veículo automotor, aí não vai ser o homicídio previsto no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 3º. Vai ser o homicídio da Lei de Trânsito, artigo 302 da Lei 9.503/97, que para essa modalidade de homicídio culposo, a lei prevê 2 a 4 anos de pena. Ué, por que o homicídio culposo aqui é 1 a 3 e lá no Código de Trânsito é 2 a 4? Aí acende uma discussão, é inconstitucional, fere o princípio da isonomia, da proporcionalidade. Se é a mesma conduta e o mesmo resultado, tem que ser a mesma pena. Mas o Supremo já decidiu, não há inconstitucionalidade alguma. É 1 a 3 ou 2 a 4 se for homicídio culposo na condução de veículo automotor. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco nós retornamos. Estamos de volta, segundo bloco do programa. Vamos já enfrentar uma questão sobre o tema. O tema era homicídio culposo. Falei que o homicídio culposo, o Código Penal prevê pena de 1 a 3 anos e o Código de Trânsito, Lei 9.503/97, prevê pena de 2 a 4 anos. Imagine a seguinte situação. Um pai vai levar o filho na escola e o recém-nascido vai junto, porque a mãe está doente, não pôde realizar essa tarefa diária que ela realizava. Então o pai na correria, sempre estava atrasado para o trabalho, mas teve que fazer as vezes da mãe, pegou o carro e foi levar o filho de 5 anos para a escola.
parou o carro na vaga, no estacionamento do seu trabalho e foi trabalhar. Esqueceu o filhinho de 6 meses que dormia no banco de trás. Daqui a pouco, populares percebem que tem uma criança presa naquele carro, que àquela hora estava com mais de 50 graus de temperatura, chamam a polícia, quebra o vidro, vão até o pai dessa criança e se constata que houve uma morte. A criança acabou morrendo em razão daquela hipotermia. Levado o fato para o delegado, a pergunta é: praticou crime esse pai? Sim. Esse pai praticou o crime de homicídio culposo. O pai não queria matar o filho. O pai não era indiferente à possibilidade de matar o filho. Não há dolo na conduta do pai. Mas o pai foi negligente. A prudência exigia que esse pai agisse. Como? Tirasse a criança do carro. Mas o pai deixou de agir, deixou a criança no carro. Isso é negligência. O pai vai responder por homicídio culposo. A pergunta é: o homicídio culposo do Código Penal, que a pena é 1 a 3 anos, ou o homicídio culposo do Código de Trânsito, que a pena é 2 a 4? Ah, foi dentro do carro. Envolveu o veículo automotor, é Código de Trânsito. Não, senhor, não, senhora. Para a gente afastar o Código Penal 1 a 3 anos e aplicar o Código de Trânsito 2 a 4, ou seja, piorar a situação do acusado, é só na hipótese estritamente prevista na lei. E a lei de trânsito, ela fala que vai ser 2 a 4 anos se o homicídio culposo foi praticado na direção do veículo automotor. Vamos entender, se o pai estivesse conduzindo o veículo. E não foi isso que aconteceu, o carro estava parado, estacionado. O pai não estava mais conduzindo o veículo automotor, o pai estava lá no escritório trabalhando. Logo, é forçoso concluir que esse pai praticou o crime de homicídio culposo do Código Penal. 1 a 3 anos de pena. É bom que fique atento para isso, porque nós não podemos aumentar um dia de pena, um dia sequer, se a hipótese não estiver prevista em lei. É uma garantia do cidadão que se respeite o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Isso está no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Bom, coisa diferente é se o pai estivesse viajando com o filho, imprimisse uma velocidade excessiva ou realizasse uma ultrapassagem proibida, arriscada, que infelizmente acontece muito, e se envolvesse no acidente e levasse a óbito o filho que trazia no carro. Aí, nesse caso, você teria um homicídio culposo na condução de veículo automotor. Portanto, Código de Trânsito, 2 a 4 anos. Mas o importante é, além de saber distinguir se a hipótese é do Código Penal ou se a hipótese é do Código de Trânsito, é responder a uma questão. O homicídio culposo do Código Penal, a lei previu a possibilidade de um benefício chamado perdão judicial. Perdão judicial é quando o juiz verifica que as consequências do crime de homicídio culposo foram tão graves para o autor do crime que o juiz entende que não há necessidade de impor a pena, concede o perdão judicial e extingue-se a punibilidade, a possibilidade de punir esse autor. Então o Código Penal previu. Logo, para esse pai que esqueceu o filho trancado no carro e subiu para trabalhar, temos um homicídio culposo e é perfeitamente possível o juiz conceder o perdão judicial se perceber que as consequências foram graves para o pai. Em regra vai ser, né? Mas tem tanto pai desnaturado que a gente chega a até duvidar se o pai realmente ficou muito sentido com esse fato. Agora, e se fosse a última hipótese, o último exemplo que eu dei, que o pai estava conduzindo seu carro de maneira imprudente, perdeu o controle do carro, se envolveu em um acidente que levou a óbito o seu filho, que estava no carro.
Nesse caso, é homicídio culposo do Código de Trânsito, artigo 302, pena de 2 a 4 anos. Tá, mas o pai está sofrendo. O pai realmente sofreu muito com esse crime. Pode o juiz conceder perdão judicial para o autor desse homicídio culposo na condução de veículo automotor? A polêmica está armada. Por quê? Porque quanto ao homicídio culposo, o legislador previu a possibilidade do perdão judicial. Artigo 121, parágrafo 5º. Quanto ao homicídio culposo do Código de Trânsito, o legislador não previu, não permitiu expressamente. E aí surgiu essa polêmica. Se não previu, é porque não pode conceder o perdão judicial. Outra corrente defende o contrário. Pode conceder sim. Por quê? Direito penal, você não pode usar analogia para prejudicar o acusado, mas posso usar analogia in bonam partem, ou seja, para o bem do acusado. O que é analogia? Analogia é você pegar a solução que a lei deu para um caso concreto, verificar que a lei não deu solução para um caso semelhante, você pega essa solução e aplica ao caso semelhante. Então, previu possibilidade do perdão judicial no caso do homicídio culposo, no Código Penal, e não previu a possibilidade do perdão judicial no homicídio culposo na direção de veículo automotor. Mas são casos semelhantes, ou seja, houve falta ao dever de cuidado, houve morte culposa, e nas duas hipóteses pressupõe que o autor do crime tenha sofrido bastante as consequências do crime. Caso semelhante, pego a solução que a lei deu no Código Penal e aplica ao caso da lei de trânsito. E esse é o entendimento que prevalece. Cabe perdão judicial para o autor de um homicídio culposo, na direção de veículo automotor. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco nós retornaremos com a Hora do Mestre. Estamos de volta com a Hora do Mestre. Vamos terminar o programa de hoje falando sobre o crime de auxílio, induzimento, instigação ao suicídio. Como eu anunciei no programa anterior, estamos numa nova temporada que vai tratar dos crimes contra a vida. O primeiro crime estudado foi o homicídio. O segundo crime é esse, auxílio ao suicídio. A pessoa que induz, instiga ou auxilia alguém a se suicidar, pratica crime. Crime definido no artigo 122 do Código Penal. Esse crime só vai ser punido se efetivamente o suicida morrer, ou não morreu, mas em razão das manobras suicidas, acabou ficando com sequelas graves. Palavra mais técnica, com lesões graves. Esse crime é punido com 2 a 6 anos, se houve morte do suicida, ou com 1 a 3 anos, se houve lesão grave. Agora, se não obstante a tentativa de suicídio, o suicida não morre, e nem fica gravemente lesionado, não se pune a conduta daquele que induz, instiga ou auxilia o suicida. Porque prevalece o entendimento que não se admite tentativa desse crime. Existe tentativa de suicídio, eu posso tentar me suicidar, mas não existe tentativa do crime de induzir, de instigar, de auxiliar o suicida. Porque ou acontece a morte e está consumado, 2 a 6 anos, ou acontece a lesão grave e está consumada, pena de 1 a 3. Então, para o concurseiro, essa informação é importante. Não se admite tentativa do crime
definido no artigo 122. Cuidado, uma coisa é eu falar tentativa de suicídio, isso pode acontecer. O que não pode acontecer é tentativa do crime de ajudar o suicida, porque suicídio não é crime. O crime é ajudar alguém a se suicidar. Se eu tento me suicidar, tomo veneno, pulo numa corda, pulo de uma ponte e não morro, eu, suicida, não respondo por crime algum. Porque, como eu já adverti em outros programas, crime é a conduta que provoca dano ou perigo de dano a um bem jurídico, mas tem que ser um bem jurídico alheio. Autolesão não é crime. Eu posso quebrar minhas coisas que não tem crime de dano. Eu posso cortar meu braço que não tem crime de lesão corporal. Eu posso tentar me matar que não tem crime. Agora, a pessoa que me induzir, me instigar, me auxiliar, vai responder. O que significa induzir? Induzir é fazer nascer a ideia suicida. O Caio anda triste, vira para Tício: perdi o emprego, minha mulher me trocou por outro, meu filho virou bandido, minha filha não quer nada com a vida, vive na rua aí, aprontando com a vida sexual desregrada, estou cheio de dívida. O Tício, seu amigo, muito amigo, tem a brilhante ideia de sugerir ao Caio que ele se mate. Poxa, o Caio já estava no fundo do poço, mas não estava pensando em suicídio. Mas o amigo da onça, vai lá e começa a plantar essa ideia na cabeça. Pô, Caio, se mata, rapaz. Se mata que você vai se livrar disso tudo. Eu, na tua situação, me matava. Bom, o Caio vai lá e tenta se matar, ou se mata. Tício, que fez nascer a ideia suicida, praticou a conduta de induzir ao suicídio. Situação um pouquinho diferente. Caio relata seus problemas para o amigo Tício e Caio acrescenta: eu não vejo solução para a minha vida, vou me matar, vou sair dessa desgraça de vida. O Tício, seu amigo, ao invés de demovê-lo da ideia de tentar confortar a sua alma, ele acaba botando lenha na fogueira, instigando, dando força para o ato suicida. Caio pratica a manobra suicida e morre. Tício, seu amigo da onça, vai responder porque instigou ao suicídio. Instigar significa reforçar aquela ideia. As duas situações, induzimento, instigação, representam apoio moral, digamos assim. Mas temos uma terceira modalidade desse crime, que é o apoio material. Quer se suicidar? Toma aqui a corda, toma aqui a arma, toma aqui o veneno. Então, quando você sai do plano das ideias para o plano material, você fala que o agente está praticando auxílio ao suicídio. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o Caio quer se suicidar, pede para o amigo Tício que o ajude. Tício, me ajuda aí, prepara esse suco com veneno e me dá aqui na minha boquinha, porque eu quero, até que eu fique totalmente amarrado, para não tentar jogar fora, procurar médico, eu não quero me arrepender, eu quero que você me amarre todo e depois me dê o veneno na boca. E o Tício, querendo atender a súplica do amigo, amarra o Caio na cama, prepara um suco de laranja, coloca veneno dentro do suco e começa a pegar ali e virar o copo na boca de Caio. Caio acaba ingerindo aquele veneno e morre. Tício auxiliou o seu amigo Caio a se suicidar, vai responder com a pena de 2 a 6 anos? Não, senhor. Caio vai responder por homicídio, porque o auxílio ao suicídio tem que ser uma ajuda material, mas não pode se traduzir na execução do homicídio. O ato material que aquele que auxilia o suicida pratica tem limite, pode ser qualquer coisa, desde que não seja o ato
executório do homicídio, o ato que tem aptidão para matar. E o que levou à morte não foi apenas entregar a corda, foi ingerir, melhor, foi colocar, despejar o veneno na boca de Caio. Ele fez, na verdade, algo semelhante ao apertar um gatilho. Caio vira para o amigo e fala: meu amigo, me mate, toma aqui a arma. O amigo, Tício, muito amigo, fala: pode deixar, vou te matar. Puxa o gatilho da arma na cabeça de Caio. Isso não é auxílio ao suicídio, isso é homicídio. É a mesma coisa que eu jogar o veneno. Então, senhores, sobre o auxílio ao suicídio, eu tracei essas breves considerações. Tinha muita coisa para falar, a questão do pacto de morte, estilo Romeu e Julieta, roleta russa, várias práticas que nos levantam a lebre. Isso é auxílio ao suicídio ou isso é homicídio? De qualquer maneira, essas questões eu respondo no meu curso preparatório, A Hora do Mestre. Espero que vocês me procurem, que eu vou ajudá-la a passar no curso, melhor, no concurso, para você poder conseguir o seu serviço público. Um abraço e até o próximo programa. Espero que tenham aproveitado. Fiquem com Deus.